Helena, pedia-lhe que se apresentasse para começarmos a entrevista. Pronto, eu sou a Helena Isabel Ventura Furtado, já agora falo nos meus apelidos todos, que todos tiveram interveniência aqui assim no Conselho. E é com todo o prazer que estou aqui, a convite da Câmara Municipal, para falar essencialmente do meu pai, Antero Furtado. E para mim é uma honra e até fico ligeiramente comovida, porque não deixa de ser um tributo ao meu pai. E, portanto, recebida aqui na Mata, que é uma zona também que me diz, tenho muitas recordações aqui da Mata, e destes cheiros e destes passarinhos, e aqui com o furgão da biblioteca, da Gulbenkian, onde eu ia por vezes, cada vez que o meu pai ia a algum sítio onde havia parques infantis, etc., e muitas vezes acompanhava o meu pai e o Vasco ao volante, o meu pai ao lado. Sempre boas recordações, sempre boas recordações. Que memórias é que tem do seu pai e desta biblioteca que está aqui atrás de si? Bem, para já, o meu pai sempre o conheci rodeado de livros. Livros. Ele à cabeceira tinha livros, desde poesia, literatura, etc. E conseguia ir intercalando aquilo nas suas leituras na cama, a fumar. Portanto, isso representa logo uma década, início dos anos 60. E, portanto, sempre conheci o meu pai rodeado de livros e, ainda por cima, a sua profissão tinha a ver com livros. Sei que o meu pai foi, eventualmente, acho que foi em 1958, talvez, que ele tenha começado a trabalhar na biblioteca, acho eu. Ele começou por ajudar o padrinho Vasco Furtado no notário, ainda era um miúdo, mas ele aí quis ganhar os seus dinheiros, para não ter que estar sempre a pedir aos pais. E, portanto, teve uns tempos largos a trabalhar com o padrinho, com o notário, e acho que foi através exatamente do Dr. Vasco Furtado que ele ingressou na Gulbenkian, aliás, como o próprio Vasco e o Henrique, que trabalhavam todos lá no notário, salvo erro. E portanto, um colega do Dr. Vasco Furtado ter-lhe pedido em Lisboa, acho que era o doutor, não sei se era o Branquinho da Fonseca, tenho medo de estar aqui assim a dizer alguma asneira, mas que terá falado com o seu colega Vasco Furtado, olha, vê lá se arranjas alguém interessante para as bibliotecas, e ele esquece-se completamente desse assunto. Aquilo foi numa altura também política bastante conturbada, que tinha a ver com Humberto Delgado, etc. E portanto, o padrinho do meu pai esqueceu-se desse assunto. Até que, de repente, aparece cá o seu colega, então, já arranjaste as pessoas? E ele, olha, sim, sim. E então disse exatamente as pessoas que estavam lá a trabalhar, que era o Henrique, era o Vasco e era o meu pai. Portanto, foi assim que o meu pai entrou na biblioteca e acho que foi completamente talhado para ele. Aliás, ele adorava o que fazia. Se pudesse escolher, era aquilo que ele faria. E pronto, no fundo da biblioteca, eu sei que eram 10 conselhos e há 10 conselhos daqui da zona com os seus livros, levar às crianças e aos adultos, obviamente, mas era sobretudo muita criançada. Daí eu ir com frequência, porque se era muita criançada, ou era perto de parques infantis, ou perto de uma igreja, normalmente era um sítio onde havia possibilidades de estacionar esta carrinha, que era na altura cinzenta. Exatamente. E portanto, isto já me estou a estender demais, mas pronto, no fundo o meu pai adorava o que fazia, era o contacto com as pessoas, com as gentes. No início sei que tiveram algumas dificuldades, porque as pessoas achavam, era com grande estranheza, que as pessoas de repente veem um carro que lá vai e que não se pagava nada, não é? No início houve assim até algumas, depois achavam que eles eram protestantes, porque às vezes os protestantes iam entregar livros. Houve assim no início algumas resistências, mas às tantas já tudo era amigo, porque havia sempre o padre que tinha uma tia que tinha conhecido uma prima e, portanto, era muito típico. Era muito típico depois haver outro tipo de aproximação. Olha, tenho ali um vinho muito bom, venha só provar e tal. E, portanto, era mesmo o contacto com a gente, além dos livros em si, o contacto com a gente, com as crianças. Lembro-me do meu pai aconselhar o livro, a folhear o livro e a explicar
porque é que o livro era interessante, lembro-me muito bem dessa situação. Depois há aquelas coisas um bocado engraçadas que o meu pai contava, eu até também acho que pus isso no texto. Era aquela senhora que diz, olha, dizem que há aí um livro muito bom que é A Caminho de Castelo Branco. E o meu pai, não será do Camilo de Castelo Branco? Não, não, é A Caminho de Castelo Branco. Portanto, claro que não era. Havia o tal indivíduo que queria aquele livro muito bom que também era As Pipas do Sr. Reitor. Eram estas histórias que depois o meu pai às vezes trazia, engraçadas. E pronto, e sobretudo realmente o contacto com os livros. Aliás, esta biblioteca chegou a ser, a biblioteca itinerante do Uma House chegou a ser uma das que tinha ou mais conselhos ou mais leitores. E foi também uma das primeiras do projeto da Gulbenkian. Exatamente, foi uma das primeiras. Eu ia só perguntar se o facto do seu pai estar muito ligado aos livros, à literatura, com a biblioteca itinerante, se fez com que crescesse também com este gosto pelos livros, pela leitura. Eu tenho um grande gosto pelos livros e pela leitura, mas infelizmente eu às vezes até comento isso até com amigos meus. Às vezes há a tendência de nós ou modelarmos os pais e os vícios e os gostos dos pais, como até pelo inverso. Eu lembro que o meu pai tinha um grande desgosto, eu pensei que era adolescente, mas mesmo assim, ele enchia-me a casa de livros e referia, lê este, lê aquele, pronto, as obras que ele considerava que eram interessantes para a minha idade e pronto, interessantes, está tudo dito. E depois eu gostava muito de estar a ler os Corintiados, que eram aqueles folhetins, a paixão, o amor, vibrava com aquilo, e o meu pai dizia, eu não posso, e eu era aquilo que eu papava autenticamente num período da minha vida, pai, entre os 13 e os 16, mais se calhar 17 anos. Portanto, eu infelizmente, e digo isto porque é uma coisa, eu refiro mesmo isso muitas vezes, felizmente as minhas filhas, lá está, leem muito, até os meus netos leem muito. Leem não, ouvem histórias e interessam-se. Eu acho que perdi todo um potencial que podia ter. Eu sei que tenho muitas características do meu pai e tenho outra, e da minha mãe, obviamente. Há aqui muita coisa que eu absorvi do pai. O gosto pela leitura absorvi, mas não ao nível do meu pai, infelizmente. Portanto, não tenho de todo o nível cultural que o meu pai tinha, de uma abrangência enorme. Que os livros davam, que os próprios jornais davam. O meu pai lia sempre o seu jornal, era típico, de manhã, ao Capri, tomar o seu café, com o seu jornal, depois ia calmamente para o museu, já mais tarde, quando já me estou a lembrar de mim, pronto, mais crescidota, não é? E, portanto, era sempre o ritual, mas sempre, seja através dos jornais, que o meu pai também dizia, mas ao menos lê jornais, porque os jornais vão-te dando nota de coisas que se passam no país, passa a ter um sentido de crítica, etc. O meu pai era muito, muito, muito pedagógico, era extraordinário nessas coisas, era extraordinário. Até naquelas coisas, lembro perfeitamente. Eu era tão pequenina, eu tenho memórias muito antigas, tenho memórias mesmo muito antigas. Eu era muito pequenina e a dada altura tropecei no corredor lá em casa e caí. E começo logo. E o meu pai. Depois vinha a minha mãe e a minha avó, ai coitadinha. E o meu pai com aquele ar, como quem diz, não é coitadinha, senhora. E então fiquei muito desiludida porque ninguém me ligou nenhuma, eu levantei-me, limpei-me e pronto. Quer dizer, eu recordo o meu pai fazer sinal, não se diz nada, porque quando se vai dizer coitadinha da criança, há mais choradeira, ela não se aleijou, foi corredor alcatifado, quer dizer, não havia nenhum risco. Portanto, o meu pai era muito pedagógico em muitas circunstâncias, sempre adorou a natureza e, portanto, tudo quanto tinha a ver com a natureza, lá íamos nós fazer grandes passeatas, doido pelo Baleal, quilómetros a andar pelo Baleal, pelas pedras muitas, a ele explicar tudo aquilo que existia, o tipo de areia, o terra, as argilas. Era um homem mesmo apaixonado pela natureza e sempre numa pedagogia. Aliás, não era só eu que ia com o meu pai, e a Guida Bruno, e era um grupinho enorme, miúdas, em escadinha, miúdas e miúdos. O Abel Zé, Bruno Henriques também. E, portanto, ele era nitidamente uma pessoa que gostava de transmitir coisas, adorava crianças e jovens e portanto, estava sempre a debitar
algo interessante. Não era conversa de chacha, não era brincadeira de chacha. Era nitidamente pedagógico. Diga. E essa cultura levou a pertencer também a uma coisa muito importante para a nossa história, que é o grupo de arqueólogos amadores, que também é uma das marcas do seu pai. Sim, é uma marca do meu pai. Isso foi um pouco mais tarde. Até ele foi um bocado influenciado pelo Jorge de Almeida Monteiro, de quem ele era muito amigo, apesar de ser uma pessoa mais velha. Aliás, meu pai, tudo quanto tinha a ver com arte, era francamente interessado. Não sei se com o Jorge de Almeida Monteiro se foi isso, esse interesse que o ligou, mas de qualquer forma era muito amigo, até eu me lembro do senhor muito bem, da Atalanta, aquela senhora tão simpática, tão de sorriso aberto. E foi o Jorge de Almeida Monteiro que falou ao meu pai que há aí umas grutas e tal, e o meu pai, olha que interessante, portanto ele nunca lhe teria ocorrido semelhante coisa, mas começaram a fazer umas primeiras, acho que no início tinham descoberto uma gruta que era muito bonita, mas pouco interessante. Era bonita porque era cheia de estalactites e estalagmites, mas tinha um grande lago, mas não dava para escavar. Mas terá havido, passado uns tempos, não sei, quando digo uns tempos, se calhar meses, ou não sei, ou poucos anos, acho que havia um indivíduo ali na zona da Colombeira que tinha a loucura que queria encontrar um tesouro, que lia aqueles livros de Santo Cipriano, ou não sei o quê, e que tinha a certeza que ia encontrar o tesouro, andava sempre lá, de volta, e que começou a encontrar, com efeito, uns dentes de tigre e umas coisas, e terá falado com eles aí começaram, naquela zona, a fazer escavações com mais frequência. E depois acho que também terá havido ali alguém, não sei por que motivo, se calhar para obras, sei lá, não sei. Houve ali qualquer coisa que explodiu, alguém que pôs. Houve ali uma implosão qualquer de terras propositada, mas não era para fazer maldades, não é? Quer dizer, alguém que tinha necessidade de fazer aquilo, e então aquilo é que abriu ali uma série de possibilidades. E então, a partir daí, começaram a levar a sério. Arqueólogos também, aqui assim em Lisboa, começaram a estar muito interessados e vinham cá. E depois o meu pai conseguiu uma bolsa da Gulbenkian para ir à França para ter um estágio, sobretudo paleolítico, que é a zona. Estas grutas são essencialmente muito ricas em paleolítico, e calculo que em paleolítico médio é a zona, que é a Colombeira, a que tem achados mais importantes no país, e portanto lá foi o meu pai, fui eu e a minha mãe, fomos passar alguns meses à França, eu lembro perfeitamente, tinha 13 anos, com os arqueólogos franceses, o Dr. André de Bennat, era o Abbé Roche, que depois passou a vir cá com grande frequência. E pronto, e o André de Bennat acabou por ser amigo também da família, e vinha às vezes não só ver as grutas, mas visitar-nos. Foi uma experiência muito interessante, mesmo muito interessante. Eu por acaso até já falava relativamente bem francês, mas então ali naquela altura criei ali uma fluência, ainda hoje sou fluente em francês, também é uma língua que eu gosto, mas seja como for, foi uma experiência interessante. E aí ele ainda criou mais ferramentas para poder aqui dar apoio. Fiquei até surpreendida quando ele morreu, virem jovens da Universidade de Coimbra, a quem que ele tinha sido, digamos, orientador de estágio a nível da arqueologia. Até fiquei assim comovida, porque o meu pai não era nada gabarola, o meu pai não era uma pessoa muito simples, ele era o que era e não era para parecer algo. E, portanto, havia coisas que eu desconhecia absolutamente do meu pai e que até vim a saber já depois de ele ter morrido. Portanto, se eu já o admirava tanto, passei a admirá-lo mais. Só tenho pena dele depois já não estar vivo para dizer ao pai, realmente. E põem-se-me questões que eu tenho tanta pena que ele agora não possa responder. E depois, ainda por cima, como eu sou filha única, também não tenho nenhuma irmã ou irmão que diga, então, mas tu não te lembras disto ou daquilo, não. Portanto, tenho as tais primas direitas, que em algumas coisas, por exemplo, em relação foi através das primas direitas que eu soube isso, e depois vi documentalmente no outro lado qualquer, já não me recordo o quê,
que logo a seguir ao 25 de Abril estava previsto que o meu pai iria dentro, pai 3 ou 4 dias depois do 25 de Abril. Isso soube através das minhas primas, que são mais velhas do que eu, pai 15 anos ou coisa assim. E eu já não sei onde é que eu ia, porque eu começo a falar. Eu queria só também aqui fazer uma questão, que a Helena também já falou do Museu Municipal e estava a falar agora no caso das explorações das grutas, portanto esta riqueza cultural, este gosto pela cultura sempre esteve muito presente no seu pai, e o Museu Municipal, que hoje em dia temos aqui no Bom Barral, ele sonhou com ele e tornou-se uma realidade. Sim. Foi outra coisa em que o meu pai esteve metido, lá está. Ele fazia sempre isso voluntariamente. No fundo, a única profissão que ele tinha era bibliotecário. Portanto, era isso que lhe dava o dinheiro ao final do mês. Às vezes a minha mãe estava sempre a refilar, mas caramba, este homem passa a vida a trabalhar e não ganha nada com estas coisas que passam horas, são férias que não temos, ou não sei o quê. Pronto. Havia muitas discussões à conta disso. E o meu pai dizia assim, pronto, tudo aquilo porque me interessa, também não se interessa. A minha mãe interessava-se, mas também, quer dizer, o homem nunca estava em casa, estava sempre ocupado, não é? E pronto. Mas, portanto, o museu, eu sei que no início era só ele, era o Vasco e quem? Não sei se era o Albertinho Crespo, acho que sim, que começaram a levar a sério as escavações. Exatamente. Eu não sei se até é mesmo antes dos outros arqueólogos de Lisboa virem, mas eu sei que no início eles até arrendaram uma casa para meter aquelas coisas que iam encontrando. Porque eu lembro-me, por exemplo, a minha casa daqui tinha 6 assoalhadas e tínhamos uma enorme casa de jantar, que até dava para abrir uma mesa para ir para 20 pessoas, lembro perfeitamente disso. E às vezes a minha mãe, ainda por cima naquela época, as donas de casa queriam a sua casa ali maravilhosa, e na casa de jantar eram caveiras, ossadas, e a minha mãe não podia com aquilo, quer dizer, e é natural, não é? E então eles resolveram arrendar uma casa aí, que eram eles que pagavam, os 3, partilhado, e foi aí que eles começaram, foi para aí que eles começaram a levar a maior parte das coisas, até que depois falaram com o Presidente da Câmara, não me lembro quem era o nome do senhor. Salvador, exatamente. Explicaram exatamente o que se passava. O senhor foi visitar todo o espólio que já existia, ficou interessadíssimo e portanto, foi aí que ele se mexeu, digamos, para arranjar um espaço ali assim no Palácio Gurjão para se irem colocando essas coisas. E foi a pouco assim que o museu foi crescendo, não só a nível arqueológico, como, neste caso, o meu pai, como sempre muito dado à cultura, tudo quanto tinha a ver com cultura, ele era o primeiro a estar lá e ele era muito amigo como é que se chamam os escultores? Vasco Pereira da Conceição. Vasco Pereira da Conceição, exatamente. Tinha esses senhores muitas vezes lá em casa, inclusive tenho peças deles. E pronto, e ele aí penso que foram as primeiras exposições. Portanto, houve uma exposição que essa me recordo que já era mais crescida, apesar de já era uma mulher, portanto estava já em Lisboa a estudar. Foi uma exposição qualquer de arte sacra, que ele também esteve francamente... E depois lá está, como ele conhecia as aldeolas todas, as pessoas, era muito conversador e sabia sempre que havia qualquer coisa interessante naquela casa. Pronto, ele lá sabia onde é que ia buscar coisas destas e realmente a exposição acho que também foi um sucesso. Ainda hoje é lembrado dessa exposição. Pois, e o museu começou também, o primeiro espaço onde começou o museu também era um edifício histórico, que era o antigo Colégio das Missões, ali no largo do hotel. E quando é inaugurado o museu em 1990, o seu pai é o primeiro diretor do museu. Exato, pronto, sim, isso eu sei. Aliás, ele passava a vida no museu. Café Capri, o seu cafezinho, o seu jornalito, museu. Pronto. E depois, a biblioteca, e lá está, até a sorte que ele teve. Há poucas pessoas que têm o privilégio de fazer na vida o que gostam mesmo de fazer. E isso o meu pai teve, sem dúvida nenhuma, porque a biblioteca era só da parte da tarde.
portanto, não sei, pá, aí às 2 e tal da tarde é que eles arrancavam. O meu pai foi aquele indivíduo que tem o seu emprego, tem que estar às 9 horas no emprego. Não, portanto, o meu pai tinha as manhãs para se dedicar, lá está, ao museu, à cultura, ao seu jornal, até um bocado com os seus amigos, na conversa, etc. Não é? E depois, de almoço, lá ia, com a sua biblioteca, que para ele também era um divertimento, não é? Porque eram os livros, eram as pessoas, as crianças, os contactos, e portanto ele realmente teve um privilégio que eu penso que infelizmente a maior parte das pessoas não tem. Entretanto, o seu pai tem uma breve experiência na política a seguir ao 25 de Abril, que não foi uma experiência muito fácil. Pois, é assim, o meu pai, depois pronto, sempre foi um indivíduo revolucionário, não é? Eu cresci a saber que o meu pai era da oposição. E recordo-me de uma vez, e portanto eu ouvia com toda a atenção aquilo que ele tinha para me dizer. E houve uma vez que até lhe perguntei, ó pai, então mas porquê que, se aquilo que tu dizes, tu tens razão, porquê é que não se põe na televisão uma pessoa a dizer aquilo que tu dizes e outra pessoa a dizer aquilo que a situação diz? E o meu pai disse, mas isso é que é democracia, filha, é isso que é desejável. E é engraçado, as vezes que eu me lembro disso, porque todas as discussões que nós vimos agora, foi a questão que eu pus ao meu pai, porque é que isso não se faz, oh filha? Porque não se pode, não é? Porque é tudo proibido, não se pode falar, é preciso muito cuidado. Estamos sempre atentos a quem é que está ali ao lado a ouvir o mais pequeno comentário que não seja a favor do governo. E pronto, portanto, o meu pai sempre foi assim. Na altura pertencia até à MDP-CDE, salvo erro. Ia muitas vezes para Leiria, era um núcleo qualquer de Leiria. E havia muitas das tais reuniões secretas, eventualmente. Eu percebia que havia ali qualquer coisa estranha, porque eu nunca podia entrar. E quando eu entrava na sala, as pessoas assim, desejosas que me fosse embora, e mudavam de assunto. Portanto, eu percebia, havia assim coisas que eu achava estranhas. Mas uma criança também depois não se questiona, era estranho. Ou seja, havia amigos e amigas que iam lá à casa que não era aquele convívio familiar como havia com outros. Portanto, havia alguma estranheza. Mas depois do 25 de Abril, portanto, lembro-me do 25 de Abril em si, não é? Em que o meu pai, que roía as unhas, era o grande vício que o meu pai tinha, ficou quase sem dedos, não é? Saía da sala, entrava na sala, saía da sala, entrava na sala. Portanto, foi um impacto extraordinário, obviamente. Depois houve a tal comissão administrativa da Câmara Municipal, onde ele esteve presente. E depois há sempre... Eu não sei concretamente o quê. Sei que houve desconfortos, houve ali situações menos claras, provavelmente, para ele. Eu acho que ele depois saiu da Comissão Administrativa, ele e o Albertino, exatamente. Claro, continuava a ser muito convicto. Ele chegou a estar inscrito no Partido Comunista, mas depois também se zangou com o Partido Comunista, escreveu, aliás, li e tenho algures a carta que ele escreveu ao partido, a explicar porque é que saiu do partido. Continuou a ter a sua ideologia de esquerda, penso que ele até continuava a votar PC, na altura, mas completamente desligado do partido. E houve um episódio que isso é que me revoltou extraordinariamente, porque o meu pai sempre foi um indivíduo pacífico, um indivíduo, lá está, muito afetivo, muito afável, muito sonhador. O meu pai não era nada agressivo, nada. Mesmo com os seus inimigos políticos, que acho que não teve outro tipo de inimigos, era um indivíduo que nunca foi agressivo. E então eu já adulta, já estava a trabalhar até em Lisboa, soube que o meu pai simplesmente tinha sido atacado, ou seja, o meu pai saiu do carro, da forma como ele contou, o meu pai saiu do carro e vê um dos indivíduos, inimigos políticos dele, ir ter com ele e o indivíduo devia de estar, se calhar, a agarrá-lo e o meu pai, lá está, com a sua boa intenção, porque não imaginava que fosse nada agressivo, ia abraçá-lo. E o indivíduo mordeu-lhe o mamilo e arrancou-lhe o mamilo. Quer dizer, bem, eu fiquei... Então, bem, depois fui eu que fiquei revoltada. Claro que o meu pai nunca me disse quem foi, nunca soube
não soube nada de quem foi, nem pensar. Mas eu só sonhava, não era em matar, era em fazer sofrer. Bem, eu fiquei, aquilo revoltou-me brutalmente. Portanto, achei tão mau, tão mau, tão mau, tão... Portanto, fisicamente, foi o ataque que ele teve, pronto, e completamente inesperado. E depois, por acaso, até foi um amigo do meu pai, de outro partido, não é? Mas o meu pai tinha amigos em todos os partidos, o meu pai dava-se com toda a gente, que o foi socorrer. Como é que ele se chamava? Já não me lembro, pá, caramba. Mas estou a ver o senhor naquela idade, agora se calhar nem sei se ele ainda é vivo, que realmente que foi socorrê-lo. Portanto, isso foi um momento muito agitado aqui no Omarral, a nível político também, mas há detalhes que eu não sei, lá está. Havia coisas que o meu pai simplesmente não partilhava, quanto mais não fosse para não meter a família nisso, para não me incomodar, nem a mim, nem a minha mãe. Quer dizer, há coisas que ficaram com ele e com quem estava envolvido. Sentia que havia alguma crispação, mas não sei detalhes nenhuns. Mas esse idealismo e envolvimento na comunidade já tinha antecedentes com o seu avô. Com o meu avô Kim. Sim. O pai do meu pai. Exatamente. Sim, sim. O meu avô Kim era outro tal, era um bom. Aliás, eu sou uma pessoa que tem como característica arranjar sempre uma justificação para qualquer coisa. Alguém diz não sei o que é isso. Não, mas se calhar não foi. Eu tenho essa característica e tenho essa característica desde pequenina, que a minha mãe às vezes diz, filha, tu és tal e qual o teu avô Kim, porque o meu avô Kim acho que era uma joia de pessoa. Bem, acho. Eu ainda o conheci, não é? Ele morreu já com uma proveta idade, mas já o conheci velhinho e careca. Que ele era mais velho que a minha avó, 15 anos. A minha avó casou-se com 16 anos, já seria pedofilia. E ele já tinha mais 15 anos que ela. Portanto, o meu avô Kim também era um indivíduo muito afável, boa pessoa, não é? Que ele está, portanto, era um dos sócios do Veríssimo Duarte, mas tinha os seus antecedentes de revolucionário como republicano. Portanto, o meu pai também sorveu ali muito de ideologia, era anti-monarquia, portanto, mas isso lá está, são os tais detalhes que eu não tenho tão presentes, que eventualmente as minhas primas teriam, pelo menos a mais velha. Dona Furtado, também se chama Dona Furtado. Mas sei que era sobretudo uma pessoa super afável, era aquilo que se chama um querido, não é? E sobretudo, eu já o conheci velhinho, era mesmo um querido, sempre a rir, sorridente, genuinamente um bom coração, isso sim. E isto, a sua família tem tradição em termos de gerações, porque também continua com a Helena, que era uma pessoa com talentos e começa pelo balé. Com talentos. Sim, eu adoro dançar. Já na altura, houve uma altura, inclusive, que os meus pais chegaram a pôr hipótese, porque como o meu pai trabalhava na Gulbenkian, podia ir trabalhar para a Gulbenkian em Lisboa. E a minha mãe, uma mulher lisboeta, que sempre se sentiu encafuada na terra, como o Omarral, que naquela altura era uma terra muito fechada, com muitas críticas. E a minha mãe era uma mulher muito à frente da época, isso sem dúvida nenhuma. A minha mãe ia a Lisboa a cabeleireiro todas as semanas. Pronto, era esse tipo de pessoa, era um pretexto que ela tinha para ir a Lisboa, não é? E na altura não havia autoestrada, era às vezes um frete, pelo menos eu que enjoava de carro quando era miúdo. Portanto, eu sempre gostei de dançar e numa altura em que os meus pais puseram a hipótese de ir para Lisboa, eu só perguntava, mas se eu for para Lisboa, posso ter balé? Podes. E posso ter canto? Pode. E posso ter música? Podes. Bem, eu ia procurar tudo aquilo que eu gostava na altura de fazer, mas depois perguntava, mas lá depois eu não tenho nem quintal nem jardim. Pois, se calhar não. Então não sei se quer ir, eu lembro, porque eu também adorava brincar na rua, não é? Porque eu também tive esse privilégio, eu lembro-me, e tinha sobretudo amigos rapazes, porque até aí eu tive uma educação muito diferente da maior parte das miúdas da minha idade na altura. As meninas tinham que ficar a ajudar a mamã, não podiam sair, abrir uma porta assim com o postigo,
eu posso ir brincar. Não, ela tem que ajudar a mãe. Pimba! Pronto, portanto eu brincava era com os rapazitos, não é? Jogava matraquilhos, chegava a casa esfolada, tinha a minha bicicleta que andava sem mãos e às vezes a minha mãe dizia, olha, vê lá, sem mãos, sem pés e sem dentes, tenho cuidado com isso. E, portanto, eu às vezes lembro-me que cheirava a cão, quer dizer, não, aquela transposição dos miúdos parece que cheira a cão. Portanto, eu vivi na terra e acabei por também ficar satisfeita afinal não ir para Lisboa. Mas a história das artes sempre ficou e logo que surgiu a hipótese de haver aqui um professor que vinha das Caldas da Rainha dar aulas de balé, meu Deus do céu, logo. E na primeira aula ele perguntou-me de que escola é que eu vinha. Isso é que eu fiquei muito orgulhosa. E a minha mãe ainda mais, não é? De que escola é que eu vinha? De escola nenhuma, é a primeira vez. Disse ele, parece que já teve balé. Portanto, eu tinha jeitinho, realmente, tinha sim, senhor. Digamos que era a primeira bailarina aqui assim, quando eu cá estava. Mas acabei só por aproveitar muito pouco, porque depois foi quando eu fui estudar para Lisboa. Portanto, ainda fizemos aí uns 2 ou 3 espetáculos só, no Teatro Eduardo Brazão. No último espetáculo, como era a despedida, o professor aproveitou para se despedir também dos palcos e fizemos um pas de deux, os dois, com o concerto de Aranjuez, em Pontas. Foi muito bonito. Ainda cada vez que ouço o concerto sou transportada para esse momento e, portanto, foram momentos para mim fantásticos. Claro que depois fui para Lisboa, aproveitei logo, fui para a melhor escola de balé na altura, que era a Ana Masco. Depois fiz muita outra coisa, dança jazz com o Riorta, dança oriental, dança de salão com o Michel Sapateado, flamengo, na escola da Célia Neves. Eu adoro flamengo, adoro tango argentino, eu adoro dançar. Limita a dança, porque também teve uma experiência de atriz. Pois, isso foi quase sem querer. Isso foi quase sem querer, mas tive sim, portanto eu gostava também de representar e houve um dia que alguém me disse, olha, estão a fazer um casting, era a primeira novela, foi a segunda para as origens, acho eu. Não me lembro. Não, era para o Chonico, Nicolau Breiner. E então deram-me um texto em que eu fazia de secretária. Portanto, e então quem estava a assistir era o Nicolau Breiner, Nicolau Breiner e aquele outro ator também, Nelson, não é? Ai, que estupidez! A idade não perdoa. Bom, eram assim três nomes, pronto, lembro-me sobretudo do Nico. Sonantes. O Nico foi aquele que mais me acompanhou. Nicholson. O Nicholson! Ai, caramba, obrigada. Que aliás era um querido. E que depois era marido da Magda Cardoso, que chegou a ser professora de balé das minhas filhas. Portanto, ainda por cima tinha uma grande ligação com ele também por isso, e que estava irritada de não lembrar o nome dele. Pronto. Ainda bem que se lembra. E portanto fui ao casting e aquilo pelos vistos correu muito bem, que eu resolvi fazer de secretária assim tipo um bocadinho burra, muita coisa. Pronto, fiz assim um boneco engraçado, eles acharam-me imensa piada. O Nico disse logo, olha, miúda, tens muito talento. Pronto, e aí fiquei. Depois comecei a fazer assim umas coisas tipo chamada figuração especial, porque é uma figuração que fala, nas 2 primeiras novelas. Comecei a entrar nos programas do Chonico, isso aí já a sério, portanto a fazer coisas a sério. Depois fui convidada para fazer um programa em direto durante 6 meses, aí é que dei, digamos, aso à minha... que tinha que improvisar, não é? Um programa em direto às vezes é preciso improvisar. O Estúdio 4, com o Luís Pereira de Sousa, 6 meses ali a bombar todos os dias, entre as 6h30, era antes do primeiro telejornal, é naquela hora assim. Isso deu-me um grande traquejo a nível de improviso. Depois fui convidada para fazer teatro, fui para o ABC fazer com o Otávio de Matos o Pijama para 6. E depois fiz os Homens de Segurança, também com o José Martinho e o Nicolau Breiner. Comecei a ser assim convidada já mais à séria, mas entanto começou o meu marido a ficar irritado com a situação. E realmente, pronto, estas coisas
para já as coisas têm uma época. Depois havia uma regra de ouro. Era, ok, tu fazes aquilo que quiser. Fiz muita publicidade também para a televisão. Mas é assim, é uma regra de ouro. Mas a regra é, fazes tudo, mas não pode haver beijinhos na boca. É difícil, a dada altura, numa novela, haver esse tipo de restrição. E pronto, e depois fui convidada para fazer, ia ser uma das principais protagonistas numa novela que era Mulheres de Sal, em que até nem se via propriamente um beijinho, mas já era mais ou menos. E eu disse, não podia ser. Mas o seu marido venha assistir às filmagens, ele que venha, porque ele percebe que um beijo técnico não é um beijo, e assim, não vale a pena, que ele não vem. Então como é que pode dizer que quer ser atriz? E assim, pronto, ok, se calhar não quer ser atriz. E pronto, e a minha opção foi ser mãe e uma esposa como deve ser. E portanto saí da vida artística à conta disso. Que depois sai caro, porque mais tarde, quando cheguei à conclusão que foi uma pena, porque tantas pessoas que entraram ao mesmo tempo que eu e que, enfim, seguiram o seu percurso, até houve uma altura em que eu resolvi ter uma casa de chá em Lisboa, que foi outro percurso meu, e claro, que ia lá o Tosé Martinha, o Nicolau Breiner, e depois ainda por cima aquilo ficava ao pé da Sociedade Portuguesa de Autores, portanto tinha ali Pedro Osório, tinha tudo quanto é ligado à música e à arte e a de representar. E o Nico, oh miúda, foi uma pena, tu tens tanto talento, Pronto, ok, mas sou um talento perdido. Eu não queria, não quero deixá-la aborrecida com a questão que vou colocar, mas arrepende-se dessa decisão? Quer dizer, vamos lá ver, eu por um lado acho que fiz o que tinha que fazer na altura. Isto é muito fácil dizer, se eu soubesse o que sei hoje. Mas uma das coisas que eu aprendi em PNL, Programação Neurolinguística, porque além disso sou psicóloga, enfim, é que, portanto, quer dizer, o que está para... as escolhas que nós fizemos foram as melhores escolhas no momento. E isto é altamente apaziguador, porque às vezes há pessoas que se estão a chicotear a vida inteira, porque é que eu não fiz? Não, olha lá, naquela altura não era a melhor escolha que tu tinhas? Era. Então pronto, foi a melhor escolha no momento. É tão simples quanto isso. Portanto, na altura foi a melhor escolha. Evidentemente, voltando para trás, se calhar voltava a fazer com aquele homem, eu tinha que escolher, não é? Pronto. E pronto, escolhi. Mas tenho pena. Tenho pena. Mas é assim, ser uma boa mãe também lhe valeu ter uma filha que também já tem o seu papel importante. Duas filhas, sou uma mãe babosa, ou babada, somos 3 irmãs, porque também como eu fui mãe cedo, e depois metias logo as desgraçadas, logo nas artistices também, não é? Ou seja, eu deixei de ser atriz para o público, mas continuei a ser atriz em casa. E eu e as miúdas fazíamos coisas giríssimas, depois começaram a aparecer os vídeos, aliás ainda nem havia cá vídeo, mas veio dos Estados Unidos uma coisa Betamax, com aquela bruta câmara, e nós temos coisas engraçadíssimas, em que uma pessoa pode estar o serão inteiro a ver, porque havia um tema em que se representava, depois havia publicidade, em que também nós fazíamos a publicidade, pronto, tínhamos coisas giríssimas. Nós, na altura, concorríamos ao Hermano José, na maior, e depois de fazer montagens, portanto, e as minhas filhas habituaram-se, e ainda elas hoje dizem, ainda bem mãe, porque elas habituaram-se muito cedo a ser confrontadas com o público com o microfone. Tiveram quase para fazer parte dos queijinhos frescos da Ana Faria a cantar, que era uma coisa que havia na altura para miúdas. Elas próprias representavam, quando havia festas de aniversário, elas iam fazer o seu show aos seus colegas, não é? Alugávamos espaço, na altura alugámos várias vezes um avião que havia, era mesmo um avião a sério, e era giro, porque os miúdos adoravam, porque as empregadas estavam vestidas de hospedeiras, havia o cockpit, e as minhas filhas faziam as suas representações bem ensaiadinhas pela mãe. Às vezes os meus pais diziam, coitadinhas das crianças, deixaste descansar. Não, meninas, de pé, vamos trabalhar. E os meus pais, coitadinhas, parecem miúdos do circo, tu és tão bruta. Mas era sempre uns shows fantásticos. E hoje somos 3 amigas,
grandes, não é? São ambas miúdas com grande sucesso profissional. A Ruta mais velha, por ser mais velha, o meu pai acompanhou sempre mais de perto, era muito baboso da sua neta e até publicava as notas fantásticas que ela tinha, porque ela acabou medicina com 19, entrou em medicina com 19 e meio, coisa assim, 19,8. Era demais. Ela às vezes chorava, mas telefonava-me a chorar, mas só tive 18. Eu era a estilo de mãe que às vezes dizia à minha filha, olha, se estiveres negativa, dou-te uma prenda. Porque ela ia tão tensa, ela queria sempre chegar ao máximo dos máximos. E ainda hoje, ela resolveu, além de ser mãe de 2 crianças pequenas e de ter o seu sucesso profissional, resolveu ainda fazer o MBA na Católica, teve ali 2 anos, foi há 4 meses, fui convidada para ir à cerimónia de entrega do MBA, quando de repente aparece, depois das várias entregas dos diplomas, começa a ver a fotografia dela no palco, aquilo foi na Católica, em grande, foi a melhor aluna do MBA internacional. Quer dizer, chorei, enfim. E neste momento está a trabalhar em Madrid, ou seja, vai, por exemplo, à segunda para Madrid às 6 da manhã, depois vem à quarta, quer dizer, tem uma vida de loucos, mãe de 2 crianças, não é? Mas é uma miúda com imenso sucesso. A mais nova sai muito à mãe na parte da criatividade e no desassossego, enquanto a Ruth é aquela focada ali, mas está no BNP Paribas e já ganhou mais do que uma vez os seus prémios de criatividade a nível europeu. Portanto, também é uma miúda de que eu me posso orgulhar muito. Pronto, eu sou uma mãe babada. Como é que vê hoje o Bom Barral passados estes anos todos? Bem, para já hoje fiquei espantada porque não conseguia estacionar, não é? E depois queria ir pelos caminhos que eu conhecia, onde já não podia ir. ou era proibida virar, ou então era sentido proibido, inclusive a rua, aquela rua que era dos antigos bombeiros, já não é mesmo, já não é rua, não é, pronto, é uma coisa evoluída. Fui ao Rossio, cheio de espaços verdes, aquilo que era antes o Rossio, quando eu não ia comer farturas e às feiras que havia anuais. E vejo, vamos lá ver, como é que, além de, portanto, tudo isto, ser uma terra que começa a bombar, como é que eu vejo o Bom Barral hoje em dia? Para já acho muito interessante todo este dinamismo que esta Câmara tem portanto, parece-me a mim, apesar de eu não estar muito em cima, mas parece-me a mim uma Câmara que há uma ideia abrangente, uma larga, independentemente das orientações políticas, não afunila, alarga e toda esta iniciativa não deixa de ser bonita porque todos nós temos a ver com a nossa própria história, é a nossa cultura, quer dizer, em termos macro é uma cultura de um povo, mas depois vai afunilando, são as várias famílias, são as várias gerações que fazem as terras e que fazem um povo, não é? Eu acho que neste momento o Bom Barral, sinceramente, começou a expandir muito. A Quinta do Sanguinhal, com os eventos que tem constantemente, que era uma coisa que sabia que existia, mas que não estava dinâmica. Isto também tem a ver com as novas gerações e com as pessoas, os herdeiros, que têm tido, felizmente, toda uma influência positiva. Aliás, eu tenho a melhor das impressões, tudo quanto é malta nova e de novas gerações. Aquelas são gerações perdidas, não acho nada. Eu mesmo como psicóloga, que tenho vários clientes jovens, eu pasmo, eu tiro o chapéu, quer dizer, há miúdos fantásticos. Portanto, eu tenho a maior das esperanças destas gerações todas, que às vezes diz que horror, não é nada. Há tudo, quer dizer, há tudo um pouco, mas as pessoas que têm passado por mim, sinceramente, eu tiro-lhes o chapéu. Miúdos fantásticos, que sabem o que querem, determinados, sem vergonha de ir ao psicólogo, porque não quer dizer que sejam maluquinhos, não é? Impecáveis. E por iniciativa própria. E pagam as suas consultas, não são os papás. Portanto,
E eu acho que o Bom Marral, à força disso, de novas gerações e de pessoas que herdam dos seus antepassados, eventualmente mentores, porque querem, digamos, expandir. Além disso, vejo que começa a haver mais abertura, apesar de, eu bem sei que isto pode ser perfeitamente um grande erro meu, mas foi de ouvir a minha mãe falar o tempo todo que isto é uma terra retrógrada e não sei o quê. E realmente eu própria senti na pele que as meninas nem quase podiam brincar comigo, etc. E o Bom Marral, sempre ouvi dizer que o facto de estar situado entre Caldas e entre Lisboa, era uma terra que tinha ficado apagada, porque quem queria ir às compras, quem podia ir com alguma frequência era a Lisboa que ia, mesmo a nível comercial, que a minha avó tinha um estabelecimento comercial. Eu disse, esta terra é uma chatice, porque é o que é. Porque ou se vai a Caldas, ou sai a Lisboa, ou a Torres, pronto. Eu, por acaso, Torres conheço pouco, mas falava-se muito de Caldas aqui ao pé, ou então já agora vamos a Lisboa. Portanto, a ideia que eu tinha é que era uma terra apagada. Pronto. Mas o que é certo é que o Bom Marral tem muito para dar. E daquilo que eu comecei a ler até para escrever aquele texto, ou coisas que eu relembrei, há aqui gente e herdeiros de gente que tem muito para dar também, não é? Portanto, eu acredito que o Bom Marral, que agora já não é esta característica, já não é o facto de estar entre Lisboa e Caldas que vai apagar o Bom Marral, de maneira nenhuma. Aliás, o Bom Marral, lá está, os capristanos nasceram aqui, não é? Agora, não pode acontecer haver coisas que nascem aqui e depois fogem para um sítio em que lhes são dadas outras oportunidades. E aqui, a autarquia terá alguma influência nisso. Lá está, a nível micro é quase como, para não deixarmos emigrar pessoas, retê-las. O que é que pode haver aqui que retenha também malta nova, com iniciativa, a fazer coisas diferentes, que até obriguem pessoas que vêm de fora, olha, vamos ali ao Bom Marral, que há ali um sítio X que é tão engraçado, vale a pena ir. E esta terra tem potencialidade para isso. E agora ainda por cima, com a facilidade a nível de estradas, etc., que não existia antes, portanto, nós estamos a uma fervorinha de Lisboa, por isso é que é difícil estacionar aqui, porque as pessoas vão na sua caminhonete, não é? Eu acredito nesta terra e acredito nas gentes desta terra, sinceramente. Acredito. Queres deixar uma mensagem aos bombarralenses? Sejam open mind, cabeça aberta. Não se agarrem simplesmente às vossas... Evidentemente, todas as pessoas têm que ter os seus valores e as suas crenças, e isso é fundamental para todos termos os nossos valores. Mas percebam que costuma ser cada cabeça a sua sentença, e é isso mesmo, quer dizer, não se fechem a uma ideia que têm e que é aquela que prevalece e o resto é posto de lado. É bom ouvir, é bom ver, portanto, escutar. Ok, por que não? Portanto, cabeça aberta e deixar fluir a criatividade e acreditar. Ou seja, alguém que tenha em mente fazer qualquer coisa e que tenha a ver com o Bom Marral, acredito que o pode fazer desde que tenha a tal cabeça aberta. Cada vez mais nós não precisamos só de doutores, precisamos de pessoas que estejam à vontade para se poder expressar, mas só se expressam se souberem que há orelhas a ouvi-las. E é isso que eu sugiro que se possa fazer nesta terra, porque não? E eu gosto de ser bombarralense, terra do vinho. Obrigada. Obrigado, eu.